Olá, galera, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou estar gravando esses vídeos para dar um auxílio a vocês em relação à APS, né? A lista de exercícios. Uma orientação mesmo para como é que vocês podem responder essas questões, certo? E qualquer dúvida vocês também podem estar entrando em contato comigo através do grupo ou pelo privado, tá bom? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: uma empresa está analisando a relação entre o tempo de atendimento ao cliente em minutos e a satisfação do cliente em uma escala de 1 a 10 em sua central de atendimento. Os dados de 6 interações com clientes estão apresentados na tabela abaixo. Então, aí a gente vai ter uma tabela, né? A gente vai ter aqui a tabela com os funcionários, né? 6 funcionários que participaram dessa interação, e aqui o X, que representa o tempo de atendimento em minutos, e aqui o Y, a satisfação do cliente em uma escala de 1 a 10, certo? Aí, como é que a gente pode fazer para responder essas 4 letrinhas aqui? Primeiro, o que eu indico para vocês? Vocês usarem a tabela auxiliar, né? Que é essa tabelinha aqui. Por quê? Porque em vez de vocês fazerem as contas elas dispersas, é melhor vocês seguirem a tabela, porque vocês vão ter um raciocínio melhor do que é que vocês estão fazendo, né? Um caminho a seguir. E isso ajuda vocês a não se perderem, se embaçarem, a entenderem o que é que vocês estão fazendo, né? O passo a passo que vocês estão seguindo. E também ajuda também para o professor, né? Na correção e tudo mais. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, né, como variável os valores de x, 8, 15, 10, 5, 12 e 7. E os valores de y, 9, 6, 8, 10, 7 e 9. Outra coisa, algumas pessoas eu já vi que colocam aqui essas variáveis, esses valores de x e y em ordem alfabética. E não necessariamente você coloca em ordem alfabética. Por quê? Porque você vai seguir a ordem que é dada na questão. Da mesma forma que foi dada na tabela, você vai seguir a ordem, certo? Porque isso pode alterar o valor. Então, vejam só. Nessa primeira parte, a letra A ela fala o seguinte: calcule a média e a mediana para as duas variáveis. Coisa básica, né, gente? Isso aí eu acho que acredito que ninguém tem dúvida. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai aqui somar para x. Média, soma todos os valores e divide pela quantidade de números que você está trabalhando, que no caso aqui serão 6, pois foram 6 funcionários, né, que foram avaliados. Então, você vai somar todos os valores e dividir por 6, certo? E da mesma forma para a variável y, soma todos os valores e divide por 6. Aí você vai ter a média de x e a média de y. Letra A. E também a mediana, mas a mediana vocês vão ter que colocar em ordem alfabética, né? Vão lá colocar em ordem alfabética e destrinchar para descobrir a mediana, né? Acredito que vocês não têm dúvida nessa, mas mediana você vai colocar os valores em ordem alfabética, por exemplo, em ordem crescente, perdão, como 6, 7, 8, 9 e 10. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão cortando os valores até chegar a um valor central, porque a mediana é exatamente isso, né? O conjunto de valores ordenados de forma crescente é o conjunto de valor central, né? Quando eles estão ordenados de forma crescente. E vocês vão pegar esses dois valores aqui que vocês acharam no centro, como são números, estou trabalhando com número par, vamos achar dois valores. Se fosse um número ímpar, a gente já ia achar de cara a mediana, mas aqui
Estamos trabalhando com números pares, então vocês vão achar dois valores, 8 e 9, soma e divide por 2 e vai dar a mediana, da mesma forma aqui. Ordena, né, em forma crescente e faz da mesma forma. Como acha dois valores, tem que dividir por 2, né? Soma e divide por 2. Aí vocês vão achar a média e a mediana, certo? Depois que vocês acham a média e a mediana, responderam a letra A, vão para a letra B. Calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão para as duas variáveis e explique a diferença entre essas medidas. Como é que vocês vão fazer isso? Então, vocês vão começar já a usar a tabela auxiliar. Por quê? Vocês vão fazer. Achou a média, vocês lembram? Achou a média de x e de y? Então, vocês botam aqui para facilitar. Média de x, eu boto o valor. Média de y, coloco o valor. Porque já vai ajudando vocês na hora de fazer a conta, porque vai estar aqui na frente, vai estar mais fácil, né? Então, como é que eu acho essa parte aqui? X menos x, esse tiozinho. O que é que isso quer dizer? X menos a média, ou seja, esse valor sobre menos a média. Esse valor menos a média, esse valor menos a média. Tanto para x como para y vocês vão fazer isso. E lembrando, esse valor, a soma desses valores aqui, ela tem que ser igual ou próximo a zero, que é quando a gente trabalha com dízima. Se a gente vai trabalhar com uma dízima, a média de uma dízima, ela vai dar um número próximo de zero, né? Não vai zerar. Mas lembre-se que a maioria dos casos a soma tem que dar zero, tanto aqui como aqui, ok? E aí, quando vocês fazem todo esse processo aqui, dessa primeira parte, depois, por meio disso aqui, a gente vai achar o desvio médio. Vamos fazer agora o quadrado desses números que a gente acha aqui, né? Fizemos a subtração de cada um, vamos achar o número para cada um, da mesma forma para y. O que é que a gente faz aqui? A gente faz o quadrado desses valores que a gente achou aqui. Então, o quadrado desse eu coloco aqui, o quadrado desse eu coloco aqui. Da mesma forma, y, o quadrado desse eu coloco aqui, o quadrado desse eu coloco aqui. Então, eu vou fazer isso, né? Tanto para x como para y. Por quê? Porque eu estou trabalhando com duas variáveis. Depois que você chegou nessa parte, aqui por meio disso você vai achar o desvio médio. Por meio disso, você vai achar a variância. E por meio da variância, você vai achar o desvio padrão. Por quê? O desvio médio é a soma, ela vai medir a soma de todos esses valores que a gente encontra aqui de forma positiva, porque a gente lembra que a soma dá zero. Então, para não haver esse problema, a gente vai somar todos os valores que achamos aqui de forma positiva e dividir pela quantidade de números que estamos trabalhando, que no caso aqui é 6, não é isso? E da mesma forma vamos fazer isso para y, sempre para as duas variáveis. O desvio, a variância, como é que a gente acha? A gente vai somar todos os valores que a gente encontrar aqui quando fizermos o quadrado desses números, soma todos os números, tanto para x como para y, e divide pela quantidade de números que estamos trabalhando, que é 6. Dessa forma, a gente acha a variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o que é que a gente faz? A gente achou, somou tudo aqui e dividiu por 6, achou um valor para x e achou um valor para y. Vamos pegar esse valor e tirar a raiz desse valor. Então, quando a gente tira a raiz desse valor, a gente acha o desvio padrão de y e o desvio padrão de x, que a gente vai utilizar aqui já na parte do gx e zy, que é quando a gente depois vai chegar aqui, e por meio de onde a gente vai achar o coeficiente de correlação.